O sol dourado banhava os campos de trigo, balançando suavemente com a brisa. Famílias sorriam, colhendo os frutos da terra abençoada. Josué, o líder sábio, observava com orgulho seu povo prosperar. Crianças corriam entre as tendas, suas risadas ecoando pelo vale. À noite, o aroma de pão fresco se misturava com o som de cânticos de louvor, enquanto as famílias se reuniam para agradecer a Deus pela colheita abundante. Mas o tempo, como um rio traiçoeiro, começou a desviar seu curso. As cenas de prosperidade se desvaneceram, substituídas por imagens sombrias. Altares de pedra surgiram, erguidos em honra a deuses estrangeiros. Danças lascivas e rituais profanos mancharam a pureza da terra. Conflitos tribais irromperam, irmãos se voltando contra irmãos. A lei de Deus, outrora gravada nos corações, agora jazia esquecida, coberta pela poeira da negligência. Um ancião, rosto marcado pelas rugas do tempo e da preocupação, observava a cena com tristeza. Seus olhos, outrora brilhantes de esperança, agora refletiam a sombra da decadência. Ele apertava em suas mãos um pergaminho antigo, as palavras da aliança divina tremulando em sua memória. "Onde está a fé de nossos pais?" Ele murmurou, a voz rouca carregada de angústia. "Onde está a promessa que fizemos ao Senhor?" O rugido dos tambores mesopotâmicos ecoava pelo vale, anunciando a chegada de Cusã-Risataim. Seus exércitos, uma massa de bronze e fúria, avançavam sobre as terras de Israel. Cidades outrora vibrantes se transformaram em ruínas fumegantes, e o grito de dor se misturava ao estalar do chicote. A opressão se abateu sobre o povo como uma tempestade implacável. Homens curvados sob o peso de correntes, mulheres com olhares vazios, crianças famintas com rostos sujos de poeira. A cada dia, a tirania se aprofundava, corroendo a esperança e sufocando a fé. Otniel, um guerreiro de Judá, observava a cena com o coração apertado. A injustiça o consumia, a raiva fervilhava em suas veias. Ele via a humilhação de seu povo, a profanação da terra que Deus lhes havia dado. As cenas de violência se repetiam em sua mente. Um pai sendo espancado por tentar proteger sua filha, um ancião sendo arrastado pelas ruas, um templo sendo saqueado e profanado. Em seu rosto, a indignação se misturava à determinação. Seus olhos, antes calmos, agora ardiam em fúria. Ele sabia que não podia mais ficar parado, observando a destruição. Era hora de agir, de erguer a voz contra a tirania e lutar pela liberdade de seu povo. A noite envolvia a tenda de Otniel, um manto escuro pontilhado por estrelas distantes. Dentro, a luz trêmula de uma lamparina iluminava o rosto tenso do guerreiro. Ele se ajoelhou, as mãos unidas em oração, o coração clamando por respostas. "Senhor", ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Até quando veremos nosso povo sofrer? Até quando a injustiça prevalecerá?" De repente a tenda se iluminou com uma luz intensa, ofuscando a chama da lamparina. Otniel ergueu os olhos, tomado por um misto de temor e reverência. Uma voz poderosa ecoou no ar, vibrando em cada fibra de seu ser. "Otniel, meu servo", a voz ressoou. "Ouvi o clamor do meu povo. Levante-se e liberte-os das mãos do opressor. Eu te escolhi para esta missão." Otniel sentiu um poder percorrer seu corpo, uma força que o impelia a agir. Ele se levantou, a fé ardendo em seu coração como uma chama inextinguível. No dia seguinte, ele convocou os líderes de sua tribo, compartilhando a mensagem divina. A princípio, encontrou resistência e descrença. "Como podemos lutar contra um exército tão poderoso?", questionavam alguns. "Estamos fracos e desunidos." Mas Otniel, com palavras inflamadas pela fé, reacendeu a esperança em seus corações. "Deus está conosco
Ele proclamou: "E com sua ajuda derrotaremos o inimigo e restauraremos a liberdade de Israel." Aos poucos, a chama da esperança se espalhou, e guerreiros de todas as tribos começaram a se juntar a Otniel, dispostos a lutar pela sua liberdade. A jornada de Otniel pelas terras de Israel era árdua e desafiadora. Cada tribo, outrora unida sob Josué, agora se entrincheirava em suas próprias fronteiras, desconfiada e receosa. Em Efraim, os líderes o receberam com ceticismo, questionando sua autoridade e duvidando de sua visão. Em Manassés, a divisão interna ameaçava paralisar qualquer tentativa de resistência. Simeão e Levi, marcados por conflitos passados, hesitavam em confiar em qualquer líder. Otniel, com paciência e sabedoria, ouviu as preocupações de cada tribo, reconhecendo suas dores e frustrações. Ele compartilhou sua visão de um Israel unido e livre, um povo que, com a ajuda de Deus, poderia superar qualquer obstáculo. Ele lembrou as histórias de seus ancestrais, as vitórias conquistadas pela fé e a promessa de Deus de estar sempre ao lado de seu povo. Aos poucos, a chama da esperança começou a se reacender. Guerreiros, inspirados pelas palavras de Otniel, se apresentaram, dispostos a lutar pela liberdade. Líderes, movidos pela fé e pelo senso de dever, prometeram seu apoio. A união, outrora um sonho distante, começava a se concretizar. Em cada encontro, Otniel enfatizava a importância da união e da confiança mútua. "Somos todos irmãos", ele dizia, "e juntos somos mais fortes do que qualquer exército." Ele os instruiu sobre estratégias de batalha, ensinando-lhes a importância da disciplina e da obediência. Ele os preparou para o confronto épico que se aproximava, incutindo em seus corações a coragem e a determinação necessárias para vencer. O Vale de Elá se transformou em um campo de batalha, o ar carregado de tensão e o chão tremendo sob o peso dos exércitos. O exército de Cusã-Risataim, uma muralha de bronze e aço, avançava com fúria, seus gritos de guerra ecoando pelas colinas. Otniel, à frente de seus guerreiros, ergueu sua espada, um sinal para o ataque. A batalha começou com um choque violento, o barulho de espadas se chocando e o grito de dor se misturando ao rugido da batalha. Otniel, um leão em combate, abriu caminho entre as fileiras inimigas, sua espada cortando como um raio. Seus guerreiros, inspirados por sua coragem, lutaram com ferocidade, defendendo cada centímetro de terra. A estratégia de Otniel se mostrou crucial. Ele dividiu seu exército em grupos menores, atacando o inimigo por diferentes flancos, desestabilizando suas fileiras e criando confusão. Os arqueiros israelitas, escondidos nas colinas, lançaram uma chuva de flechas sobre o inimigo, causando estragos em suas fileiras. A batalha atingiu seu clímax quando Otniel enfrentou o próprio Cusã-Risataim. O rei opressor, protegido por sua guarda real, lutou com fúria, mas a habilidade e a determinação de Otniel se mostraram superiores. Com um golpe certeiro, Otniel derrubou o rei, sua morte anunciando a vitória de Israel. O exército de Cusã-Risataim, sem seu líder, entrou em pânico e começou a fugir. Os israelitas, comemorando a vitória, perseguiram o inimigo, expulsando-o de suas terras. A liberdade havia sido conquistada e a paz, finalmente, reinava sobre Israel. Os campos de Israel, antes marcados pela devastação da guerra, floresceram novamente. A alegria da liberdade ecoava em cada lar, e o povo, grato, ergueu altares de louvor ao Senhor. Otniel, agora um líder venerado, governava com sabedoria e justiça, guiando seu povo pelos caminhos da paz e da prosperidade. As cidades reconstruídas pulsavam com a vida vibrante de um povo livre, mas a calmaria, como um lago de águas profundas, escondia correntes traiçoeiras. Aos poucos, a memória da opressão começou a se desvanecer e a gratidão se transformou em complacência.
Os altares de louvor, antes erguidos com fervor, começaram a acumular poeira e os cânticos de louvor foram substituídos por canções de orgulho e autossuficiência. Eglon, rei de Moabe, observava a decadência de Israel com olhos astutos. Ele via a divisão entre as tribos, a negligência da lei e a crescente idolatria. Ele sabia que o momento de atacar se aproximava e que a fraqueza de Israel seria sua oportunidade. Eglon reuniu seus exércitos, ansioso por vingança e ganância. Ele planejava esmagar Israel, subjugar seu povo e tomar suas terras férteis. A sombra da opressão se estendia novamente sobre Israel, e a calmaria, outrora um sinal de esperança, agora se revelava como uma armadilha mortal. Eglon, com sua opressão, pesava sobre Israel como um manto sufocante. A humilhação era constante, os impostos esmagadores, a violência gratuita. Eude, um benjamita de olhar penetrante e mente afiada, observava a tirania com crescente indignação. Ele era canhoto, uma peculiaridade que, em tempos de guerra, poderia ser uma vantagem decisiva. Enquanto o povo se curvava sob o peso da opressão, Eude tramava sua vingança. Ele forjou uma espada de 2 gumes, curta e mortal, escondendo-a sob suas vestes. Ele estudou os costumes de Eglon, seus hábitos, suas fraquezas. Ele sabia que o rei moabita era gordo e complacente, confiante em sua segurança. Eude planejou cuidadosamente sua abordagem. Ele se apresentou a Eglon como um mensageiro, trazendo um tributo secreto. O rei, curioso e ganancioso, o recebeu em seu palácio. Eude, com sua astúcia, conseguiu uma audiência particular com o rei. Ele alegou ter uma mensagem secreta, uma revelação divina que só poderia ser compartilhada em segredo. Eglon, intrigado, dispensou seus guardas, confiante em sua segurança. Eude, aproveitando o momento, sacou sua espada e, com um golpe rápido e preciso, cravou-a no ventre do rei. Eglon, gordo e indefeso, caiu morto no chão. Eude, com a mesma rapidez, trancou a porta do quarto e fugiu do palácio, deixando o caos para trás. O silêncio no palácio de Eglon era opressor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada do rei. Eude, com o coração pulsando forte, mantinha a calma, seus olhos fixos em Eglon. A cada palavra, cada gesto, ele avaliava a situação, esperando o momento certo para agir. A mensagem que trago é para seus ouvidos apenas, majestade, disse Eude, sua voz baixa e misteriosa. Eglon, curioso, dispensou seus guardas, ansioso para ouvir o segredo. Fale então, ordenou o rei, sua voz carregada de expectativa. Eude se aproximou, a espada escondida sob suas vestes. Num movimento rápido e preciso, ele sacou a arma e a cravou no ventre de Eglon. O rei, gordo e despreparado, não teve tempo de reagir. Um grito abafado escapou de seus lábios, e ele caiu morto no chão. Eude agiu com rapidez. Ele trancou a porta do quarto, impedindo que os guardas entrassem, e fugiu do palácio, misturando-se à multidão confusa. Do lado de fora, ele ergueu sua voz, convocando o povo à luta. "Sigam-me!" ele gritou. "O Senhor nos entregou nosso inimigo." A notícia da morte de Eglon se espalhou como fogo, e o povo, inspirado pela coragem de Eude, se levantou em revolta. Guerreiros, armados com espadas e lanças, seguiram Eude, ansiosos por vingança. A morte de Eglon reverberou pelas terras de Moabe como um trovão, semeando o caos e a confusão. O exército moabita, desorientado e sem líder, se viu cercado pela fúria do povo de Israel. Eude, agora um líder improvável, ergueu sua espada, um farol de esperança em meio à escuridão. "Avancem!" ele gritou, sua voz ecoando pelo campo de batalha. A hora da vingança chegou. Os israelitas, impulsionados pela raiva e pelo desejo de liberdade, atacaram com ferocidade. A batalha foi breve e sangrenta. A fúria de um povo oprimido,
se manifestando em cada golpe de espada, em cada flecha lançada. Os moabitas, desorganizados e sem moral, não resistiram ao ataque. Eles fugiram em debandada, deixando para trás seus mortos e feridos. Eude, liderando a perseguição, não deu descanso ao inimigo. Ele os perseguiu pelas colinas e vales, garantindo que a ameaça de Moabe fosse eliminada de vez. A vitória foi completa, a liberdade reconquistada. Mas a alegria era temperada pela dor. Muitos guerreiros israelitas haviam caído em combate e a terra estava manchada de sangue. Eude, com o coração pesado, contemplou a cena, consciente do alto preço da liberdade. Que esta vitória sirva de lição. Ele disse ao seu povo: que nunca mais nos desviemos dos caminhos do Senhor. Que a liberdade que conquistamos seja um presente a ser valorizado e protegido. A paz retornou a Israel, mas não era a mesma paz de antes. As cicatrizes da guerra, tanto físicas quanto emocionais, permaneciam, lembrando o povo do alto preço da liberdade. Otniel e Eude, heróis improváveis, haviam cumprido seu papel, mas a fragilidade humana permanecia. Um lembrete constante da necessidade de vigilância. Otniel, em seus últimos dias, reuniu os líderes de Israel, compartilhando sua sabedoria e experiência. Lembrem-se, ele disse, sua voz rouca, mas firme. A liberdade é um presente precioso, mas também uma responsabilidade. Não se desviem dos caminhos do Senhor, pois a negligência leva à opressão. Eude, o assassino improvável, também deixou sua marca. Sua história, contada de geração em geração, serviu de inspiração e advertência. A coragem e a astúcia podem ser usadas para o bem, diziam os anciãos. Mas a violência nunca deve ser a primeira opção. Busquem a paz, mas estejam preparados para lutar pela justiça. O legado dos juízes Otniel e Eude se entrelaçou com a história de Israel, um lembrete constante do ciclo de pecado e redenção. A paz, conquistada com sangue e lágrimas, era frágil, dependente da fidelidade do povo a Deus. A sombra da decadência pairava sobre Israel, mas a esperança permanecia, acesa pela memória dos heróis que, em tempos de crise, responderam ao chamado divino,